Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Turismo com Camila. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é o que eu devo saber para montar o meu roteiro de viagens. Roda a vinheta! 'Cause I'm not just a pretty girl. Então, pessoal, como um assunto é muito extenso, tem várias particularidades e uma certa complexidade, eu vou dividir esse tema em 4 vídeos para que eu possa tentar abordar tudo o que envolve essa temática. Porém, antes, eu gostaria de dar 2 recados para vocês. O primeiro recado é o seguinte: quem assistiu ao meu primeiro vídeo, onde eu explico sobre as minhas motivações que me levaram a criar esse canal, vai entender o que eu vou dizer agora. Quem não assistiu, olhe ali nas descrições abaixo para que possam ter acesso ao primeiro vídeo. Nós temos vivido dias difíceis, com notícias terríveis. Todos os dias nós ligamos os noticiários, vemos na internet assuntos ruins, notícias desagradáveis. Eu estou tentando trazer com esse canal um assunto leve, gostoso, prazeroso, que as pessoas gostam. Quem não gosta de falar em viagem? Quem não gosta de organizar e planejar uma viagem? Eu sei que esse é um momento que as pessoas não estão pensando nisso, não vão viajar tão cedo. Porém, eu gostaria de trazer esse assunto de uma forma leve, de uma forma gostosa, saudável, para que mudemos um pouco o foco das notícias ruins que temos ouvido todos os dias. O segundo ponto é que, como eu trabalho com turismo, foi a forma que eu encontrei de trazer a minha contribuição para esse setor que vai ser tão prejudicado diante desse cenário. Nós, assim como eventos, fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a retornar. Então, por que não dar a nossa contribuição, falarmos sobre isso, mesmo sabendo que não é a hora agora que as pessoas vão planejar e pensar em suas viagens, mas podemos falar e trazer mais leveza para as pessoas, alegria e vontade de não deixar de sonhar. O meu segundo recado é que na semana passada eu recebi um informativo da ABAV, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagens, dando um alerta sobre as publicações e ofertas milagrosas que estão sendo veiculadas nas redes sociais e internet de uma forma geral, pedindo cuidado para que observem quais são essas ofertas, o que está sendo oferecido. Existem muitos oportunistas que estão aproveitando a fragilidade, o momento frágil que as pessoas estão vivendo e oferecendo ofertas milagrosas de viagens a preços muito abaixo do mercado. Então, a minha dica é: pesquisem, pesquisem e pesquisem. E se ainda tiver dúvida, pesquise novamente. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando apenas sobre esse conteúdo, as ciladas da internet, dos preços baixos na internet. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixe na descrição do vídeo que eu trago esse assunto, abordo esse tema mais detalhado para vocês. E agora, vamos entrar no que interessa, que é o assunto que me trouxe a fazer esse vídeo para vocês. Como seria mais divertido pensarmos em elaborarmos um roteiro de viagem? Então vamos lá. Pessoal, não existe fórmula mágica, receitas milagrosas para viajar encontrando preços baixos e baratos. Mas é possível sim
com um bom planejamento, com uma boa organização e pesquisa, encontrarmos boas ofertas de viagens a preços que caibam dentro do nosso bolso. As variáveis são inúmeras, porém eu vou tentar abordar da melhor forma e trazer detalhadamente alguns pontos que são importantes vocês considerarem quando pensam em elaborar um roteiro. O primeiro ponto é: saibam, pensem qual é o destino que vocês desejam conhecer, qual o local dos meus sonhos, aonde eu desejo visitar. É uma cidade, é uma região específica, é região de praias, de montanhas, cidade histórica, parque nacional, enfim, os seus desejos, as suas necessidades dentro da sua ideia de lugar ideal. O segundo ponto é: qual é o objetivo da viagem? O objetivo, podem ser vários, desde o lazer, onde você vai ter uma viagem de férias. O objetivo pode ser uma viagem de negócios, onde você vai visitar um cliente, um fornecedor, fechar um contrato. Pode ser um evento, você vai viajar para uma feira, um congresso, um seminário. Você pode viajar a estudo, onde você vai fazer um intercâmbio, você vai trabalhar em cima de um projeto de pesquisa. Você pode viajar com um objetivo religioso, onde você vai pagar uma promessa, fazer um agradecimento. Você pode viajar com objetivo de saúde, onde você tem um tratamento médico, uma intervenção cirúrgica. Então, esses são os possíveis objetivos, entre vários outros, né? Mas os possíveis objetivos que motivam as pessoas a viajarem. O terceiro ponto seria você pensar quais são as pessoas que vão viajar com você e qual o perfil dessas pessoas. Você vai sozinho, você vai com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Você tem uma pessoa com mais idade, acima de 60 anos, existe limitações de locomoção, crianças muito pequenas. Tudo isso influencia quando você está pensando em montar o seu cronograma lá na frente, o seu dia a dia, o seu roteiro dentro da sua viagem. Por exemplo, se você vai viajar com a sua avó de 70 anos para o Beto Carreiro, você não vai sair correndo dentro do parque e deixar ela para trás. Então você tem que pensar dentro do seu cronograma, da sua organização durante a viagem, todas as pessoas que estão junto com você. Da mesma forma, se você tem uma criança pequena que tem horário de comer específico, que a criança ainda precisa ser amamentada, se a criança tem horário para dormir, se isso não vai impactar na rotina da criança. Então são situações que você vai considerar para a hora que você estiver pensando no seu roteiro. Combinado? O quarto ponto que você deve considerar é qual é o tempo de permanência que você tem para ficar no seu destino. Quantos dias você tem disponíveis para permanecer no local? Uma semana, 10 dias, 20 dias? São fatores que influenciam quando você está pensando e elaborando o seu roteiro. Se você vai para um evento, quantos dias ele vai durar? Uma semana, 4 dias? Tudo isso você vai ajustando, porque normalmente quando as pessoas vão para eventos, elas têm o dia de eventos e podem organizar 1 ou 2 dias antes ou depois para aproveitar e conhecer a região. Então tudo isso são fatores que ajudam na hora que você está montando e pensando no seu roteiro. O quinto ponto é o período da viagem.
Ou seja, é alta temporada, é baixa temporada, você vai ter algum feriado prolongado no destino onde você está indo, existe alguma atração que você deseja visitar que pode estar fechada em função desse feriado, isso vai impactar no seu roteiro, no seu dia a dia. Por exemplo, se você quer conhecer alguma atração natural específica, algum fenômeno natural, ele vai acontecer quando você estiver nesse local. Você tem que tomar cuidado para não se frustrar de chegar no local e, puxa vida, aquele lugar está fechado, aquele parque, aquele museu, aquela igreja. Isso tudo vai te frustrar e ninguém quer que isso aconteça. Não é verdade? O sexto ponto que é importante considerar é qual a estação do ano que você vai viajar. É fundamental que você saiba em qual estação do ano vai acontecer a sua viagem. Porque o que você vai fazer nas Serras Gaúchas no inverno se você odeia frio? Então, não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Programe para ir em janeiro ou numa outra época onde não tem inverno. Dessa forma você vai poder aproveitar as diversas belezas que o local tem para te oferecer sem sofrer com o impacto do frio que você não gosta. E aí não vai te gerar estresse desnecessário, não vai desgastar e não vai fazer a sua viagem se tornar um transtorno. Além disso, é importante saber o clima, porque você precisa se organizar na hora de montar a sua bagagem, saber quais são os itens que você precisa levar, se você precisa de algum acessório específico. Isso tudo vai também impactar lá no seu orçamento, se você precisa se organizar para comprar alguma coisa que você não tenha e que vai ser necessária na sua viagem. Então considere o clima e a época do ano. O sétimo ponto vamos falar sobre os seus desejos e anseios de viagem. São diferentes das motivações. Nesse ponto você vai pensar o que você gosta de fazer, o que te atrai, o que você quer conhecer, o que você quer ver. Se você é fã e adepto dos museus e quer desbravar todos os museus que aquela cidade tem ou que aquela região tenha. Se você quer conhecer todas as praias que existem, quais são as possibilidades de aventuras que o local oferece. Se você é do tipo que quer sair comprando, ir para os shoppings, conhecer os mercados, então são as suas motivações pessoais, os seus desejos, e isso vai te ajudar a formar o seu cronograma dia a dia dentro do seu roteiro de viagem. E o oitavo ponto que nós vamos abordar é quanto eu vou precisar financeiramente para realizar essa viagem. Quanto custa ir para esse local? Independente se é alta ou baixa temporada, a gente consegue ter uma visão geral de quanto custa um destino, quanto custa um local. Aproximadamente quanto você precisa disponibilizar financeiramente para realizar essa viagem. Você já tem alguma coisa guardada? Quanto você vai precisar poupar para não comprometer o seu orçamento, as suas responsabilidades cotidianas? Ninguém quer que a sua viagem dos sonhos se transforme num pesadelo na hora de pagar. Então é por isso que é necessário e importante você planejar financeiramente quanto você precisa de dinheiro para realizar a sua viagem. Você pode fazer uma pesquisa breve, rápida, sem entrar muito em detalhes, porque o passo a passo, a parte mais específica, eu vou abordar no próximo vídeo, dando mais dicas e mais sugestões. Mas aqui é para você ter uma ideia geral, uma visão global de quanto mais ou menos custa aquele destino. Dessa forma você vai conseguir se organizar, se planejar, saber quanto tempo você vai precisar demandar para ter o dinheiro necessário. Ninguém quer ficar pendurado em dívidas
para realizar uma viagem de sonhos, não é verdade? Então, pessoal, esse foi o conteúdo desse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos detalhar mais especificamente quais são os passos necessários para você, depois que tiver o seu destino definido, o que você deve fazer para elaborar o seu roteiro. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curte. Me sigam nas redes sociais e é isso. Então, um beijo grande, fiquem em paz e até a próxima. 'Cause I'm not just a pretty girl.